Desde os primórdios da humanidade, olhamos para as estrelas e ponderamos os mistérios da vida e da morte. O que acontece depois do nosso último suspiro? É uma pergunta que tem assombrado e inspirado cada civilização, cada cultura, cada um de nós. Enquanto respostas definitivas permanecem indefinidas, alguns acreditam que as experiências de quase-morte, ou EQMs, oferecem um vislumbre da vida após a morte. Esses eventos profundos, que ocorrem frequentemente à beira da morte, têm fascinado tanto pesquisadores quanto o público em geral, oferecendo pistas tentadoras para o grande desconhecido. A pergunta sobre o que acontece depois da morte é universal, uma experiência humana compartilhada que transcende o tempo e a cultura. As experiências de quase-morte, embora variadas em seus detalhes, muitas vezes compartilham fios condutores comuns, como sussurros de outro reino. Essas experiências são a chave para desvendar os segredos da vida após a morte, ou são meramente um produto da nossa biologia? Vamos explorar esses relatos e a ciência por trás deles. Imagine uma luz brilhante, quente e convidativa, atraindo você para mais perto. Você pode ver entes queridos, há muito falecidos, recebendo você de braços abertos. Esta é a essência de muitas experiências de quase-morte, uma tapeçaria tecida a partir de fios comuns: paz, luz e amor. Muitos descrevem a sensação de deixar seus corpos físicos, flutuando acima e observando a cena abaixo. Esta experiência fora do corpo, muitas vezes acompanhada por uma sensação de leveza, contribui para a natureza sobrenatural das EQMs. A sensação de tempo torna-se fluida, distorcida. Alguns relatam que suas vidas passam diante de seus olhos, uma revisão panorâmica de cada momento, cada decisão. Outros descrevem o encontro com um ser de luz, uma presença que irradia calor, compaixão e amor incondicional. Essas experiências, embora profundamente pessoais, compartilham uma narrativa consistente, um vislumbre de um reino além da nossa compreensão cotidiana. Enquanto as implicações espirituais das EQMs são convincentes, a comunidade científica busca explicações baseadas no mundo físico. Alguns neurocientistas sugerem que as EQMs são a resposta do cérebro a um trauma, uma cascata de reações químicas desencadeadas pela privação de oxigênio e a liberação de endorfinas. As endorfinas, conhecidas por seus efeitos analgésicos e de bem-estar, poderiam explicar os sentimentos de euforia e paz frequentemente relatados. A dopamina, outro neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa, também aumenta em situações de quase-morte. Esse aumento pode contribuir para as alucinações vívidas e sentimentos de alegria vivenciados durante as EQMs. Além disso, a falta de oxigênio no cérebro pode induzir estados alterados de consciência, levando a confusão, alucinações e uma percepção distorcida da realidade. Essas explicações científicas, embora convincentes, não abrangem totalmente a profundidade e a complexidade do fenômeno da EQM. Muitas pessoas que tiveram essas experiências insistem que elas foram reais e vívidas demais para serem descartadas como meras reações químicas. Inúmeras pessoas retornaram do limiar da morte com histórias extraordinárias para contar. Esses relatos, muitas vezes notavelmente semelhantes, apesar das diferenças culturais e religiosas, pintam um quadro convincente de um reino além da nossa existência terrena. Uma mulher, clinicamente morta por vários minutos após um acidente de carro, relatou ter flutuado acima de seu corpo e observado os paramédicos trabalhando nela. Ela descreveu uma sensação de profunda paz e desapego, como se estivesse observando a cena à distância. Ao retornar, ela falou sobre um túnel de luz e uma sensação de amor avassalador. Outro indivíduo, revivido após um ataque cardíaco, descreveu ter encontrado parentes falecidos que ofereceram conforto e segurança.
Essas narrativas pessoais, embora impossíveis de verificar cientificamente, oferecem evidências convincentes de que a consciência pode persistir além do corpo físico. Muitos relatos de experiências de quase-morte incluem encontros com seres de luz ou figuras pacíficas, frequentemente interpretadas como anjos guias espirituais ou entes queridos falecidos. Essas figuras irradiam calor, compaixão e amor incondicional, oferecendo conforto e orientação para aqueles que estão em transição para esse outro reino. Alguns descrevem ter recebido mensagens de esperança e confiança, enquanto outros relatam profundas revisões de vidas, onde revivem suas ações e seu impacto sobre os outros. Esses encontros geralmente levam a profundos despertares espirituais, instilando um profundo senso de paz, propósito e uma crença na continuidade da consciência além da morte física. Indivíduos frequentemente retornam de experiências de quase-morte com um medo diminuído da morte, uma apreciação renovada pela vida e um desejo de viver de forma mais autêntica e compassiva. Essas experiências transformadoras sugerem que pode haver mais na experiência humana do que aparenta. Ao redor do mundo, religiões e culturas têm procurado dar sentido à morte e à vida após a morte. Da antiga crença egípcia na pesagem do coração ao conceito budista de reencarnação, a humanidade criou uma rica tapeçaria de crenças para explicar o que está além deste reino terreno. Essas perspectivas diversas refletem a necessidade humana duradoura de encontrar significado e propósito diante da mortalidade. Alguns acreditam em um paraíso celestial, uma recompensa por uma vida bem vivida, enquanto outros imaginam um ciclo de renascimento e renovação, onde as almas viajam por diferentes vidas. Outros ainda acreditam em espíritos ancestrais, cuidando e guiando os vivos. Embora essas crenças possam diferir em seus detalhes, elas compartilham um fio condutor comum: a crença na natureza duradoura do espírito humano. A natureza da consciência permanece um dos mistérios mais profundos da ciência. Como o cérebro, um órgão de carne e osso de 1,5 kg, dá origem às nossas experiências subjetivas, nossos pensamentos, emoções e memórias. Alguns cientistas acreditam que a consciência é um produto da atividade cerebral, uma interação complexa de neurônios disparando. Outros especulam que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, como o espaço, o tempo e a gravidade. O estudo AWARE, um projeto de pesquisa inovador, visa explorar a possibilidade de a consciência existir independentemente do cérebro. Ao estudar experiências de quase-morte e outras experiências humanas excepcionais, os pesquisadores esperam obter uma melhor compreensão da relação entre a mente e o cérebro. Embora as respostas definitivas permaneçam indefinidas, o estudo da consciência continua a expandir os limites da nossa compreensão do que significa ser humano. A questão do que acontece após a morte permanece um dos maiores mistérios da vida, uma fonte de admiração e ansiedade. Enquanto a ciência oferece explicações convincentes para os processos biológicos em jogo, relatos pessoais de experiências de quase-morte sugerem que pode haver mais na história. A possibilidade de a consciência persistir além do corpo físico, de reencontrar entes queridos e de encontrar um reino de paz e luz, continua a cativar a imaginação humana. Talvez o verdadeiro valor de explorar essas questões não esteja em encontrar respostas definitivas, mas na própria jornada. Ao contemplar os mistérios da vida e da morte, ganhamos uma apreciação mais profunda pela preciosidade da nossa própria existência e pela interconexão de todas as coisas. Por fim, a questão do que acontece após a morte nos convida a viver nossas vidas com maior propósito, compaixão e senso de admiração.